Hoje o nosso papo aqui vai abordar um ângulo diferente e muito legal e muito inusitado. Sim, esse é um vídeo sobre Game of Thrones e eu te convido a assistir até o final, porque pode confiar, vai fazer muito sentido. Bom, vocês já sabem que universos fantásticos são conhecidos por extrapolar a realidade, fazendo com que o espectador mergulhe num mundo que explora o irreal como metáfora para os problemas da realidade. E é por isso que eu acho que existem tantas séries de fantasia por aí e eu sou muito fã do gênero. Comenta aqui se você também curte muito uma série de fantasia. E talvez o universo mais popular entre nós, série maníacos, é aquele que começou nas páginas dos livros e se tornou uma das adaptações mais bem-sucedidas na história da TV. Game of Thrones. Dragões, profecias, caminhantes brancos, seres da floresta, tudo é possível nessa guerra eterna pelo trono de ferro, cheia de traições e reviravoltas. Mas se tem uma coisa que sempre me impressionou muito nos livros do Martin, é a forma detalhada como ele descreve estruturas e construções gigantescas, desde castelos inexpugnáveis como o Ninho da Águia e a engenharia complexa de Winterfell, que canaliza fontes termais naturais pelas paredes para prover proteção contra o inverno. Mas existe uma edificação que é a mais importante de todas, uma construção milenar, cheia de mistério, que protege os Sete Reinos de uma ameaça devastadora, a famosa muralha. E enquanto eu li os livros ou assistia a série, eu sempre me pegava pensando, será que na vida real é possível existir uma muralha de gelo com mais de 200 metros de altura? Do you think my ancestors built a 700-foot wall of ice to keep out snow and savages? Vamos fazer o seguinte, vamos investigar essa possibilidade. Antes de mais nada, precisamos entender o que é a muralha e como ela funciona. A muralha de Game of Thrones é uma fortificação que se estende por mais de 500 quilômetros e separa toda a fronteira norte de Westeros das Terras Selvagens. Estima-se que da sua construção até os eventos da temporada final de Game of Thrones, a muralha tenha durado por volta de 8.000 anos e foi construída no braço mesmo por milhares de trabalhadores com a ajuda da boa e velha magia. As principais matérias-primas foram gelo e rocha, e a sua principal função é a de defesa e vigília contra os caminhantes brancos e selvagens. E mais, a muralha conta com diversos fortes em sua extensão, que servem como ponto de apoio e controle habitados pela patrulha da noite. Entre esses pontos, o mais famoso é o Castelo Negro, a base principal da força de defesa, onde grande parte dos seus integrantes moram e treinam. A principal inspiração que o George R. R. Martin escolheu para sua muralha foi a Muralha de Adriano, uma estrutura construída pelos romanos para separar as terras conquistadas na Britânia das invasões das tribos que habitavam a Escócia lá naquela época. Bem mais modesta do que a sua contrapartida fictícia, a construção romana foi feita de rochas e turfa e tinha 118 quilômetros em torno de 4,5 metros de altura, incluindo aí uma estrada de 1 metro de largura. E essa estrada servia de rota para distribuir recursos para os diversos fortes em sua extensão. E depois de estudar bastante sobre a possibilidade de uma muralha de gelo na vida real, eu chego à conclusão que sim, a muralha poderia sim existir no mundo real, mas não por muito tempo. A grande estrutura de gelo pode muito bem ter sobrevivido a invasões, dragões e caminhantes brancos, mas ela só desafia a engenharia civil na ficção. Na vida real, seria a engenharia que desafiaria a muralha. E a principal razão disso é o modo como o gelo se comporta como material de construção. Como qualquer outro material, o gelo sofre os efeitos da tensão e da gravidade. E assim, com uma altura de 200 metros, o próprio peso da estrutura aplicaria uma pressão impraticável na base, aumentado ainda mais pela gravidade, fazendo com que o gelo se tornasse fluido e deformasse, ruindo assim toda a estrutura. Cara, olha que loucura, né? A muralha na vida real seria vítima da própria imponência. Essa deformação plástica faria com que a camada externa da muralha fosse escorregando de cima para baixo. Esse fluxo é contínuo e poderia resistir por um período de tempo usando um resfriamento condizente com o tamanho, mas teria um efeito inexorável. Vai entrar em colapso. Então, a curto prazo, durante alguns anos e principalmente num lugar frio tipo Antártica ou Polo Norte, a muralha ficaria assim em pé. Mas passando disso, indo para um espaço de décadas ou séculos, ela não existiria como uma parede perfeita, porque o peso e a pressão do próprio gelo fariam ela rachar, ficar frágil e desabaria algumas de suas seções. Quer dizer, no mundo real, a muralha de Goth não resistiria nem perto dos milênios que ela tem na série. Seria uma estrutura com tempo de vida muito curto
e um custo de manutenção altíssimo, já que seria necessário um congelamento perene do local, materiais que ajudassem na estabilização e diversos outros fatores. Legal isso, né? Parar pra pensar como algo fantástico funcionaria ou não no nosso mundo. Eu adorei esse tema. Na vida real, um engenheiro civil até poderia sim construir uma muralha do tipo, mas ela seria bem menor do que os 200 metros de altura. Um engenheiro civil seguiria os preceitos da engenharia moderna e usaria uma estrutura interna, um esqueleto de materiais resistentes, tipo aço ou concreto, para que o gelo tivesse um local onde ficar preso e evitar desabar com seu peso e a pressão. Um engenheiro também pesquisaria materiais que possam ser misturados ao gelo para dar mais estabilidade e durabilidade, além de também planejar a criação de um sistema de resfriamento para manter a temperatura abaixo de zero. O engenheiro civil tem a capacidade de construir todo tipo de estrutura, inclusive até aquelas saídas da ficção. E se você parar para pensar, todos aqueles cenários suntuosos de séries e filmes têm um engenheiro civil por trás para garantir que não só o projeto saia do papel, como também seja resistente o suficiente para ficar um bom tempo de pé. E o mais importante, promovendo a segurança de todos aqueles que utilizam o espaço. Não é magia nem sobrenatural. O trabalho do engenheiro civil é planejar e supervisionar a construção dos mais diversos tipos de estruturas. Não só planejar, o engenheiro é também responsável por gerenciar toda a equipe envolvida na construção, garantindo que o resultado final respeite os prazos, orçamentos e principalmente a segurança dos usuários. Não importa se é um castelo numa encosta íngreme como o Ninho da Águia, uma fortaleza gigante com uma cidade ou uma muralha de gelo de centenas de metros de altura e extensão, sem um engenheiro nada disso sairia do papel ou existiria. A engenharia civil está presente em tudo, do real ao fantástico. A engenharia civil tá on! Esse aqui foi o primeiro vídeo da parceria do Série Maníacos com o CREA São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Já está claro que a engenharia está em tudo, e é por isso que eu falo para vocês, a engenharia é uma carreira muito importante e pode ser um bom caminho para você que está prestes a ingressar na faculdade. Aqui na descrição do vídeo eu tenho um link para você clicar e ir direto para o site do CREA São Paulo e entender de uma vez por todas como a engenharia está em tudo e pode se encaixar na sua escolha de carreira e na sua vida. Beijo, até a próxima!